É uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez, para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos continuar a falar sobre um tema profundo e transformador: a consagração, o ato de separar o comum para o sagrado, e entregar totalmente a vida ao Senhor. Prepare o seu coração, porque Deus tem algo especial para ministrar à sua alma hoje. Tema de hoje: os elementos da consagração, entrega, pureza e propósito. A consagração não é um conceito abstrato ou místico, ela é uma experiência concreta, que se manifesta em três pilares fundamentais: entrega, pureza e propósito. Essas três dimensões formam o tripé espiritual sobre o qual toda a vida consagrada se sustenta. Uma consagração sem entrega é apenas religiosidade, uma consagração sem pureza é hipocrisia, e uma consagração sem propósito é vazio espiritual. Por isso, Deus, ao chamar homens e mulheres para o seu serviço, sempre os conduz através dessas três etapas, moldando seus corações antes de usá-los como instrumentos de sua glória. A entrega. Eis-me aqui. Toda consagração começa com um gesto simples, mas decisivo: a entrega. É o instante em que o homem reconhece que não pertence mais a si mesmo, que sua vontade já não é o centro da própria existência. Desde o Antigo Testamento, vemos esse padrão repetido em cada chamado divino. Quando Deus chama Abraão, ele não lhe oferece explicações detalhadas, nem um mapa de segurança, apenas diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Abraão não questiona, não pede provas, não negocia. Ele simplesmente vai. Essa é a essência da entrega: obedecer antes de entender. A entrega é o primeiro degrau da consagração, e ela se manifesta na disposição de abrir mão. Quem se entrega a Deus não o faz parcialmente, entrega-se de corpo e alma, de tempo e futuro. No livro de Isaías, o profeta vive essa experiência de forma marcante. No capítulo 6, ele é arrebatado em visão e vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a casa se enche de fumaça. Diante dessa glória, Isaías reconhece sua indignidade e exclama: ai de mim, que estou perdido. Isaías capítulo 6, verso 5. Um anjo toca seus lábios com uma brasa, simbolizando purificação, e só então Deus pergunta: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? O profeta responde, sem hesitar: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba a ordem espiritual: primeiro, a visão de Deus, depois, a confissão, em seguida, a purificação, e por fim, a entrega. Ninguém se entrega verdadeiramente antes de ver a santidade de Deus e perceber a própria insuficiência. O eis-me aqui é o grito de um coração que foi purificado e agora deseja ser útil. No Novo Testamento, essa entrega ganha uma dimensão ainda mais profunda em Cristo. Jesus não apenas se oferece a Deus, ele é a própria oferta. Quando entra no mundo, o autor de Hebreus põe em seus lábios as palavras do Salmo 40: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então disse: eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10 do verso 5 ao 7. Essa é a essência da consagração perfeita, não a oferta de coisas, mas a oferta de si mesmo. O Filho se entrega ao Pai por amor, e em sua entrega, ele abre o caminho para que todos os que crerem possam também se oferecer como sacrifícios vivos. Paulo compreende isso profundamente quando escreve aos Romanos: apresentai os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. A palavra apresentar aqui significa colocar-se diante, como um sacerdote que oferece uma oferta no altar. O corpo é o símbolo da totalidade da pessoa, é com o corpo que pensamos, falamos, agimos e nos movemos. Por isso, a consagração não pode ser apenas interna, ela precisa ser visível, encarnada em gestos, atitudes e escolhas. Entregar o corpo é dizer: Senhor, cada passo, cada olhar, cada palavra e cada decisão serão teus. Mas essa entrega não é fácil.
Ela confronta o ego e o desejo de controle. O homem natural quer dirigir sua vida, o consagrado permite que Deus conduza. E essa entrega é diária, não pontual. É o que Jesus chama de tomar a cruz todos os dias, Lucas capítulo 9 verso 23. O altar da consagração não é um lugar físico, mas uma decisão constante, morrer para si mesmo para viver para Deus. A pureza, limpai as mãos, pecadores. A segunda dimensão da consagração é a pureza. Não basta entregar-se, é preciso ser purificado. No Antigo Testamento, todo objeto ou pessoa consagrada passava primeiro por um processo de limpeza. O sacerdote lavava suas vestes, o altar era aspergido com sangue, e os utensílios do templo eram ungidos com óleo santo. Esse processo simbolizava que nada impuro podia ser usado para o serviço divino. O livro de Levítico é uma verdadeira escola da pureza. Ali, Deus ensina que o santo não pode ser misturado com o profano. Fazei diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Levítico capítulo 10 verso 10. Essa distinção é o fundamento da vida consagrada. O problema é que, muitas vezes, o ser humano quer servir a Deus sem se purificar, quer o altar sem o sangue, quer a unção sem o arrependimento. Mas em toda a Escritura, a unção sempre vem depois da purificação. Em 2 Timóteo capítulo 2 do verso 20 ao 21, Paulo usa uma imagem poderosa. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para toda boa obra. Note que o valor do vaso não está no material, mas na pureza. Não importa se é de ouro ou barro, o que define sua utilidade é se está limpo. O mesmo princípio se vê em Davi, quando ele peca e depois se arrepende profundamente. No Salmo 51, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi entende que a pureza não é apenas ausência de pecado, mas presença de um espírito reto diante de Deus. O coração puro não é o que nunca falha, mas o que não tolera permanecer longe de Deus. Jesus também ensina sobre isso no Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5 verso 8. A pureza é a lente da visão espiritual, sem ela, ninguém enxerga Deus. O homem impuro pode ouvir sobre Deus, falar dele, até pregar sobre ele, mas não o vê. Já o puro de coração vive em constante percepção da presença divina. A pureza da consagração cristã vai além da moralidade externa. Ela inclui pensamentos, intenções e motivações. É o que Jesus confronta nos fariseus: eles lavavam as mãos, mas o interior permanecia sujo. Ele os chama de sepulcros caiados, porque tinham aparência de santidade, mas dentro estavam cheios de corrupção. Mateus capítulo 23 verso 27. O consagrado, ao contrário, busca ser limpo por dentro e por fora. Ele não depende da aprovação humana, sua preocupação é ser aceitável aos olhos de Deus. Essa pureza não é conquistada pela força da vontade, mas pela ação do Espírito e do sangue de Cristo. João escreve: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1 verso 7. A consagração verdadeira, portanto, é sustentada pela graça. O homem se entrega, Deus o purifica. O propósito, para uso do Senhor. Por fim, toda consagração genuína tem um propósito. Ninguém é consagrado por acaso ou apenas para ter um título espiritual. A consagração sempre visa um uso santo. Em 2ª carta a Timóteo capítulo 2 verso 21, o texto completo diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor. O termo útil aqui é central: Deus não consagra o que ele não pretende usar. No Antigo Testamento, cada utensílio tinha uma função específica. A bacia servia para lavar, o altar para queimar, o incensário para oferecer aroma agradável. Cada peça era feita sob medida, e nenhuma podia ser usada para outro fim.
Isso ensina que o crente consagrado também é moldado para um propósito único. Há quem tenha sido feito para pregar, outros para interceder, outros para servir, aconselhar, cantar ou sustentar o reino com recursos. A consagração não uniformiza, ela personaliza o chamado. Mas o propósito da consagração vai além da função. Ele é, acima de tudo, glorificar a Deus. Paulo declara: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. A consagração é viver com consciência de que cada ato é um culto, cada gesto é adoração. O consagrado não serve apenas no templo, ele transforma a própria vida em altar. Quando olhamos para os grandes homens de Deus nas Escrituras, Moisés, Daniel, José, Esther, Paulo, percebemos que todos tinham em comum uma vida com propósito. Eles não viveram por ambição, mas por missão. José foi separado na dor para salvar uma nação da fome. Daniel foi separado na Babilônia para manifestar a sabedoria divina diante dos reis. Esther foi separada no palácio para livrar seu povo da morte. A consagração não os isentou de provações, pelo contrário, os levou a elas, mas com propósito. O mesmo se aplica a nós. Deus não nos consagra apenas para nos isolar do mundo, mas para nos usar no mundo, como instrumentos de luz. A consagração não é um fim em si mesma, é um meio pelo qual Deus cumpre seu plano através de nós. Concluindo nossa linha de raciocínio, temos que a entrega, pureza e propósito, três palavras que resumem o coração da consagração. A entrega nos separa do mundo, a pureza nos aproxima de Deus, o propósito nos envia de volta ao mundo com missão. O consagrado vive nessa tensão santa, separado, mais presente, purificado, mais útil, invisível para o mundo, mais precioso para o céu. Quando o crente une esses três elementos, ele se torna como o vaso descrito por Paulo, santificado, útil e preparado. E onde há vasos limpos e disponíveis, o Espírito Santo encontra lugar para derramar sua glória. Assim como o fogo desceu sobre o altar em 2º livro de Crônicas capítulo 7, o fogo de Deus desce sobre vidas que se colocam no altar com sinceridade. O mundo pode admirar o talento, mas Deus procura o consagrado. E ele continua perguntando, como perguntou a Isaías: a quem enviarei? Os lábios purificados respondem, com o mesmo ardor: eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta palavra desperte em você o desejo de viver uma vida mais santa, mais rendida e mais próxima de Deus. Lembre-se: eis-me aqui, envia-me a mim. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio, onde vamos continuar este tema tão especial, falando sobre como manter a chama da consagração acesa no dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.